10 anos atrás, era muito difícil você convencer as pessoas de que você, com cartão, conseguiria encostar e este pagamento seria da mesma forma que você inseria ou até mesmo passar o cartão naquela época. Ricardo Marson, que quase foi jogador de futebol nos Estados Unidos, mas virou superintendente de produtos na GetNet e especialista no futuro dos meios de pagamento. Eu sempre vou preferir pagar com cartão do que com Pix hoje, porque o Pix ele tem uma quebra de experiência. Eu preciso abrir meu celular, eu preciso ter internet, eu preciso ver o QR Code, eu preciso aceitar. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos ao Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e esse é um episódio patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. O meu convidado de hoje é o Ricardo Marson, superintendente de produtos da GetNet. Olá, muito obrigado pelo convite, Mariana. Eu sou o Ricardo. Prazer estar aqui, eu que sou um ouvinte, então estar aqui para mim é um grande prazer e espero ser uma conversa muito gostosa. Sim, vai ser incrível e acho que para a gente começar também, eu queria que você começasse contando um pouco mais sobre você, sobre a GetNet, para quem está ouvindo, né? Já aproveita, já emenda naquela história que eu já estou sabendo, né? Que você era jogador de futebol e aí agora superintendente na GetNet, como é que aconteceu isso? Já aproveita e conta pra gente. Boa. Essa história é bem curiosa. Eu vou tentar encurtá-la, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo falando sobre isso. Eu tive a oportunidade de, quando menino ainda, não ter muita ideia do que eu ia fazer da vida, sei lá, 15, 16 anos, 17. Eu era atleta, então eu sempre fui goleiro, futebol de campo. E aí chegou uma época da minha vida que eu tinha que tomar algumas decisões, né? Então, se eu continuava tentando ali me tornar um jogador de futebol ou se eu abandonava de vez e entrava numa faculdade. Calhou que eu consegui unir as duas coisas, então ali no final do segundo, terceiro colegial eu acabei recebendo uma bolsa de estudos para ir nos Estados Unidos, para estudar nos Estados Unidos. E aí lá eu disputei todo o campeonato universitário ao longo dos 4 anos que eu cursei faculdade de economia. É uma história interessante, é uma história que, óbvio, me fez amadurecer, me trouxe talvez aqui um monte de ensinamento, a vivência internacional, que para mim ainda eu acho que traz uns bons frutos. Quando eu volto para o Brasil, aí eu volto já sem muita ideia do que fazer da vida. Eu fiquei 4 anos lá e trabalhei de tudo que você possa imaginar, né? Então, na época universitária, fiz de tudo um pouco para conseguir concluir os estudos e tudo mais. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu ingresso no mundo corporativo e praticamente minha carreira toda trabalhando na indústria de pagamento, que é algo que eu gosto bastante, é algo que eu acho que evoluiu muito, se for olhar o que eu fazia ou o que era uma definição de pagamento eletrônico lá atrás para o que hoje é um pagamento eletrônico. Então, fazer parte de toda essa transformação, para mim, tem sido um aprendizado, tem sido riquíssimo. Dentro da GetNet, a GetNet, que é uma empresa global de pagamentos, então, para aquelas pessoas que estão se perguntando o que faz a GetNet, né? Acho que muito de nós, se não praticamente todo mundo, pensa na GetNet já como uma maquininha de pagamento, né? Uma maquininha de cartão. E é claro que a gente não faz só isso, né? E aí eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre o ecossistema de pagamento, mas todo um arcabouço aqui de pagamento eletrônico que, sim, tem hoje um fundamento e na GetNet muito sólido ainda em cartão, mas todo um ecossistema para auxiliar aquele lojista a vender cada vez mais. E aí a gente fala de Pix, a gente fala de cripto, a gente fala de uma série de evoluções Open Finance, que no final do dia é o ato de vender, é o ato de pagar, né? Então a GetNet, ela hoje se posiciona como uma empresa agnóstica de pagamento. Então eu estou ali para garantir que o lojista ele consiga ter todos os diferentes métodos de pagamento. E é esta evolução maluca que a gente percebe, né? Então, acho que a gente vai falar muito aqui sobre Pix, iniciação de pagamento, Drex, e como tudo isso se encaixa na vida do lojista, que no final do dia ele quer exercer aquilo que ele faz de melhor, que é vender. Então, acompanhar toda esta mudança, um regulatório muito forte, um regulatório que é pioneiro no mundo, eu acho que isso por si só já é uma conversa muito interessante. Então, acho que eu me alonguei um pouco aqui na apresentação, falando um pouco do que a GetNet faz, mas de fato eu sou entusiasta, eu gosto muito desse mercado, eu gosto muito de falar sobre pagamentos, de lidar com pagamentos, porque eu acho que é um negócio que nunca vai parar de evoluir.
Sim, e quando a gente fala de pagamento, é uma coisa que está tão inserida no nosso dia a dia que a gente nem sabe como é que isso funciona, né? Eu acho que eu vou até aproveitar que você está aqui para a gente trazer um pouco Claro. essa visão, né? Porque assim, quando eu vou numa loja, eu passo lá, às vezes eu passo o celular que tem o meu cartão e ali em questão de segundos já faz o pagamento e é isso, eu nem sei o que tem por trás disso. E você que está há anos nessa indústria, então já aproveita e já conta pra gente, até uma curiosidade minha, como que funcionam os bastidores disso, Claro. né? Como que, quando eu tô lá fazendo o pagamento, o que acontece por trás, né? Principalmente na GetNet também. Claro. E essa é uma pergunta muito, ela é muito interessante porque ó, é uma simplicidade ali, mas por trás dessa simplicidade tem uma complexidade muito grande para garantir que aquele pagamento, primeiro, ele é um pagamento válido, que não é um pagamento fraudulento. Segundo, que o lojista, aquele estabelecimento comercial que está recebendo, ele vai receber aquilo de acordo com o que ele contratou, então no prazo correto, com as taxas corretas. E terceiro, que depois que você sair da loja, tanto você quanto o lojista vão estar tranquilos ali de que aquele pagamento aconteceu da maneira como deveria acontecer. Os bastidores, a gente tem aqui alguns stakeholders, né? Alguns agentes que atuam dentro desta cadeia de valor, né? A GetNet, o nosso papel ali é garantir que eu estou unificando todos os métodos de pagamento falando de métodos de pagamento eletrônico, aqui eu já entro nos detalhes, né? Mas todos aqueles métodos de pagamento que você, compradora, né? Portadora daquele cartão, ou até mesmo usuário aqui de um Pix, tem como método, está disposta a usar como pagamento. E no final do dia, o lojista ele vai ter um leque ali de opções, né? O que a gente sempre tenta colocar ali como proposta de valor eu vou garantir ali, e aí eu falando muito mais amplo, né? Eu vou garantir que aquele lojista ele vai ter a disponibilidade que ele precisa, ele vai ter a segurança que ele precisa, e no final do dia ele vai ter ali um amplo leque de soluções. Os bastidores, o que acontece, né? Então, toda vez que você vai lá, aproxima um cartão ou insere um cartão, eu identifico qual é o método de pagamento que você está utilizando, eu envio isso para a bandeira do cartão, que por final vai enviar isso para o emissor, né? Então, o emissor, né, ou seja, aquele banco que é o banco que está te dando crédito ou o banco que você tem a conta corrente, ele é o responsável por autorizar aquela transação. E depois eu tenho todo um fluxo aqui de batimento financeiro para pegar esse dinheiro daquele banco emissor e dar esse dinheiro ali para o lojista, né? Então, no final das contas, quando eu penso num pagamento com cartão, é muito aqui a aceitação de rede que eu ofereço e todo o leque de segurança aqui que vem com essa transação. Mas a gente não faz só isso, né? Hoje, obviamente, você tem a opção ali de pagar com cartão, você tem a opção de pagar com Pix, você tem a opção de pagar com boleto, se você está num comércio eletrônico, você pode usar uma carteira digital por meio de QR Code. Então, todos esses tipos diferentes de pagamento, a gente unifica em uma única solução que é, obviamente, muitas vezes materializada ali por um terminal, né? Por uma maquininha. No e-commerce é a mesma coisa. Então, se você tem uma loja virtual, se você quer mandar um link de pagamento, ou se você está começando aqui dentro do marketplace, todas essas soluções, elas, no final das contas, elas fazem com que o lojista ele se preocupe menos com o pagamento e, obviamente, ele passe a se preocupar muito mais aqui com aquilo que é o core business dele, né? E aí eu penso nesta evolução como um todo, né? Eu tenho uma série aqui de serviços de valor agregado que conciliação de vendas, eu tenho aqui uma automação comercial, uma automação frente de caixa ali para auxiliar e para garantir que aquele lojista ele já tem embarcado no seu terminal toda uma gestão de caixa, toda uma inserção de produtos ali. A gente se posiciona muito como uma empresa de pagamento, mas a gente também entende que pagamento não é só o ato de pagar. Eu tenho todo um ecossistema ali que no final do dia faz com que aquele lojista tenha menos fricção, com que ele tenha menos fornecedores e com que ele consiga concentrar aquilo por meio de um único fornecedor. E tudo que você me falou só veio na mente assim, tecnologia para possibilitar que isso aconteça em questão de segundos ali que eu tô colocando meu cartão numa maquininha. Mas outra dúvida que eu fiquei, até pensando, puxando para esse lado de tecnologia, que aí até você comentou, né, que desde que você entrou nesse setor até agora, muita coisa mudou e muita coisa vai mudar ainda, porque a gente está falando de tecnologia. Mas aí, quando a gente pensa nas maquininhas, você ainda vê um futuro em que as maquininhas elas vão continuar sendo protagonistas aqui de um meio de pagamento?
ou a tecnologia vai evoluir e vocês também estão se preparando para um futuro em que a maquininha seja substituída por uma outra coisa ou ela deixe de existir? Eu vou quebrar a sua pergunta em duas, tá? A primeira parte dela eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Por que existem hoje as maquininhas, né? Por que a gente precisa dessas soluções, né? A maquininha nada mais é do que um equipamento seguro que garante que, ao momento que você aproxima um cartão, que você insere o cartão, você tem a tranquilidade que os seus dados não serão roubados, né? No final das contas, eu tenho ali todo um ecossistema protegido para você e para quem está recebendo aquele pagamento, que dá uma paz de espírito falando assim, bom, eu sei que esta solução é uma solução segura, eu estou tranquilo em digitar a minha senha. Então, a partir do momento que a gente, enquanto indústria, e pensando em tecnologia, né, você falou bastante sobre tecnologia, que eu tenho outras tecnologias que conseguem substituir o que a maquininha faz, aí eu concordo com você que sim, haverá uma transição, a gente não sabe em quanto tempo, a gente não sabe como isso acontecerá, mas eu não acho que as maquininhas elas vão deixar de existir, né? Eu acho que as máquinas elas sim vão continuar tendo um papel importante, por quê? A gente hoje, na GetNet, tem uma solução que transforma o celular com a mesma capacidade de uma máquina. Então, você consegue pegar um cartão ou pegar o seu próprio celular, aproximar no celular, por exemplo, se eu sou um lojista, eu aproximo no meu celular e esse pagamento ele acontece com sucesso. Então, eu estou transformando esse celular numa máquina. Mas será que eu estou disposto a ter o meu celular ali substituindo uma máquina? Será que eu tenho um outro celular para fazer isso? Será que você, enquanto consumidora, já tem a segurança para garantir que aquele celular que eu estou encostando, né, ou seja, que eu estou me aproximando, se ele de fato tem os mesmos padrões de segurança que uma máquina? Então, eu acho que a gente, enquanto indústria, a tecnologia ela existe, né? É possível sim você substituir uma máquina. Mas, de novo, acho que tem uma questão aqui cultural, que é preciso conscientização, é preciso educar aqui a população de que, poxa, os mesmos padrões de segurança você vai encontrar numa solução dentro de um celular. E você também precisa garantir que você tenha uns equipamentos tão robustos que aguentem bateria, que aguentem queda, que sirvam só para isso, né? No final das contas, a máquina hoje ela serve só para isso, né? Só entre aspas, né? Porque, como eu comentei, a gente tem uma automação comercial embarcada em alguns terminais, mas no final do dia a máquina ela é vista muito como um hardware quase que apenas para isso. Então, primeira parte da sua pergunta, eu diria que sim, eu diria que é possível, é o que já existe na indústria, e aí vindo para a segunda parte, né? Como que essa transformação vai acontecer e o que já existe hoje? Trazendo alguns dados de mercado, né? A BEX, que é a associação que representa a indústria de meios de pagamento, divulgou um balanço há pouco tempo referente ao primeiro semestre de 2024. 60% de todas as vendas presenciais aconteceram por meio de um dispositivo contactless, ou seja, sem contato. E esses 60% englobam praticamente 3 gamas de devices ali, né? O celular, cartão, que é o principal meio, e relógio, anel, etc., outro device. Então, já existe no mercado o comportamento de você aproximar, né? Então, isso já é algo que acontece. Se você pegar esse comportamento e colocar isso 10 anos atrás, existia ainda uma questão tecnológica, que nem todas as máquinas estavam ou tinham essa capacidade, mas principalmente, Mariana, a questão de comportamento. De novo, tentando voltar 10 anos atrás, era muito difícil você convencer as pessoas de que você com cartão conseguiria encostar e este pagamento seria da mesma forma que você inseriu, até mesmo passar o cartão naquela época. Então, essa mudança cultural, essa mudança de comportamento, ela não é só comportamental. Você precisa ter uma tecnologia, e essa tecnologia existe, mas é claro que no final do dia você tem que garantir que as pessoas estejam habituadas a fazer isso, né? A gente lançou a solução, a gente chama de GetTap, né? Que é o Tap on Phone, ou seja, você pegar um cartão, um device e aproximar no celular do lojista, embarcado no aplicativo da GetNet. E quando a gente fala com esses usuários, tanto com as pessoas que são os consumidores e estão fazendo ali a venda, ou quanto os lojistas, essa questão comportamental é a que mais aparece. Poxa, mas eu estou com o meu celular, eu não quero pegar o meu celular e colocar ali. Mas você estaria disposta a ter um celular só para isso? Não sei. Você estaria disposta a ter um tablet, um totem inteligente para isso? Então, assim, a tecnologia ela vai ser o meio, né? E quando a gente fala com o consumidor, nossa, mas eu não conheço a Mariana, eu vou pegar o meu telefone, encostar no telefone dela, e o meu banco sempre falou para mim não fazer isso, não digitar assim. Então, tem alguns mitos que a gente vai ter que, enquanto indústria, trabalhar muito forte para que este movimento aconteça.
eu sou um pouco mais crítico à desmaterialização por completa de um hardware. Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que ainda vai demorar. Eu acho que ainda é um processo gradual, porque ainda é uma tecnologia cara, ainda há uma questão aqui de comportamento, mas sem dúvida nenhuma vai sim acontecer. E a gente começou a falar de maquininha, me veio na cabeça também que, assim, antigamente a maquininha, ela era única e exclusivamente para você ir lá, passar o seu cartão, escolher a opção crédito ou débito, e era isso. Com o Pix, isso já mudou. A gente vê as maquininhas hoje em dia aceitando pagamento em Pix, por exemplo. E o próprio Pix já está evoluindo, estão estudando ali a possibilidade do Pix NFC e tudo mais. Então, eu queria entender, principalmente que você já provavelmente estava envolvido nessa época, né, do estouro do Pix e tudo mais. Queria entender como é que foi essa adaptação e se vocês também já estão pensando em novas formas de pagamento que vocês vão precisar adaptar na maquininha, como é que vai ser isso? Porque até porque trazendo uns dados aqui, né, o Pix, ele faz parte ali do pagamento do brasileiro. E a gente tem uma divisão ali, porque teve uma pesquisa recente que a gente divulgou na Exame também, que as classes mais baixas, elas preferem fazer o pagamento com o Pix, mas as classes mais altas ainda estão preferindo o cartão de crédito por conta de programas de benefícios e tudo mais, então acaba sendo bem dividido ali. E é interessante que a maquininha cumpra essas duas funções. Claro. Mas como é que funcionou para vocês fazerem essa adaptação naquela época e se vocês já pensam isso para o futuro? Claro. A gente tem como Pix uma das principais vertentes que a gente acredita que transformará o mercado, tanto do ponto de vista de experiência, mas principalmente numa visão mais a longo prazo aqui de tendência, tecnologia e tudo aquilo que o pagamento instantâneo por si só ele traz consigo. A sua pergunta, ela me remete a sempre dois pontos aqui na cadeia, né? Eu tenho o ponto recebedor e o ponto pagador, né? O ponto recebedor, muitas vezes, grosseiramente, se eu fosse separar talvez aqui entre mundo físico e digital, o mundo físico se eu vou ter aqui algum impacto em fila, dependendo do estabelecimento comercial, o quão rápido é essa transação, né, que linka com esse ponto, em quanto tempo eu vou receber esse dinheiro que você está me pagando aqui, e se esta é uma transação segura. O que eu percebo hoje com o Pix, e de novo, falando com os clientes que aceitam Pix hoje com a GetNet, eu prefiro aceitar o Pix desde que eu não impacte a experiência ali do consumidor na ponta. Por quê? Que vai para o dado da pesquisa que você trouxe, né? Eu acho que a preferência, muitas vezes, do comprador por um cartão de crédito é sim uma questão aqui de programa de milhagem, mas eu coloco muito a experiência de compra nesta sua resposta. E eu vou falar, Ricardo, pessoalmente, se eu tiver as mesmas opções de pagamento, ou seja, o mesmo valor, eu prefiro muitas vezes, eu sempre vou preferir pagar com cartão do que com Pix hoje, porque o Pix ele tem uma quebra de experiência ali. Eu preciso abrir meu celular, eu preciso ter internet, eu preciso ler o QR Code, eu preciso aceitar, eu preciso garantir que se aquele pagamento não está acontecendo na máquina, né, que uma das grandes vantagens de aceitar o pagamento na máquina é o comprovante que sai impresso ali, então o lojista ele tem a certeza de que aquele pagamento foi sim confirmado, mas se eu não estou pagando a máquina, eu estou lendo um QR Code, eu tenho que pegar esse comprovante e mandar ali para o recebedor daquela transação. Então, para mim, isso me gera, não vou falar um desconforto, mas tem uma fricção clara neste processo. Enquanto se eu fosse pagar com um cartão de crédito ou débito embarcado no meu celular, por aproximação, uma vez que eu vejo o valor ali, eu confirmo o valor, eu pago e eu estou liberado, né? Então, quando eu penso em Pix, eu acho que no ambiente online, ele claramente ele vem ganhando uma força muito grande, porque para o lojista online hoje, ter uma solução rápida de recebimento mais barata muitas vezes do que um cartão de crédito ou débito e uma transação segura, né? Que quando a gente fala de ambiente online, eu sempre tenho ali um risco atrelado àquela transação, porque pode ser uma transação contestada ou não no banco do pagador. Então, para o comércio online, eu gero uma fricção, mas é uma fricção, entre aspas, aceitável. Entre você pegar o seu cartão, ter que digitar, se você não tem um cartão salvo, e você abrir o seu aplicativo, ler um QR Code e fazer o pagamento, é quase que uma quebra de experiência igual, né? Então, para o online, eu acho que o Pix ele vai continuar crescendo, ele vai ganhar ainda mais corpo. Para o mundo físico, a gente já começa a falar das evoluções que o Banco Central tem anunciado.
principalmente ali o Pix por aproximação, Pix NFC. Recentemente, inclusive, o Banco Central soltou aqui um guia mínimo de experiência, está fazendo uma consulta pública até para ouvir as diferentes entidades. Mas aqui eu vejo muito valor. Por quê? Porque eu transformo a mesma experiência que eu tenho hoje com carteira digital ali para um cartão de crédito ou débito, eu adiciono uma transação de Pix. Então, eu, pagador, aí eu vou ter a mesma experiência e aí é muito mais uma questão de, poxa, eu prefiro pagar com Pix, por quê? Porque eu acho, eu me controlo melhor, ou porque eu tenho uma gestão mais clara aqui do que está, do que eu estou pagando, ou não, ainda assim vou continuar pagando no crédito, porque eu tenho um limite e porque isso me dá aqui talvez um programa de linhagem, e o lojista, que no final das contas ele pode ou não te dar aqui um incentivo adicional para você fazer um pagamento com Pix. Então, eu acho que no final do dia, crédito, débito e Pix, eles vão ter aqui o mesmo nível de experiência e ficará muito a critério aqui entre pagador e recebedor dessa negociação. A experiência, para mim, ela traz um ganho absurdo para o Pix e eu acho que a gente vai ter que, enfim, entender e depois analisar, medir como essas transações estão acontecendo, qual a preferência, fazer pesquisa, tentando sempre simplificar ali o máximo a vida daquele lojista. E você falou muito de experiência, eu queria saber na GetNet o quanto a experiência é uma preocupação para vocês, né? Porque vocês estão tendo ali não só que lançar soluções, mas também se adaptar com o que o Banco Central está fazendo. Como é que funciona isso? Experiência é uma das prioridades? Sem dúvida. E a experiência, ela é desde o momento em que eu tenho uma maquininha ali, que ela é rápida, que ela garante que o pagamento está acontecendo de uma forma eficaz, de uma forma segura. Mas a experiência é principalmente quando eu levo isso para o mundo online, né? O que a gente tem como pilar ali na oferta da nossa solução para clientes que hoje operam no e-commerce eu tenho que ter um tempo de transação muito rápido, porque essa venda ela não pode demorar, a sua experiência como comprador, e a gente está cada vez mais ansioso, a gente tem cada vez menos tempo para esperar ali para que esta venda aconteça. Segundo, eu tenho que garantir que esta venda, da mesma forma que ela é rápida, ela é segura. Eu vou fazer um parênteses rápido aqui, mas uma transação, quando ela acontece na maquininha, né, qual que é a diferença? Né? Você tinha me perguntado sobre os bastidores. Toda vez que você está ali na maquininha, ou você está aproximando um celular ali e aquela transação, ela já, entre aspas, nasce garantida, já nasce autenticada, ela tem o mesmo padrão de uma transação que se você tivesse inserido o cartão e digitado a senha. Então, para o lojista, essa transação ela não tem risco, porque eu estou garantindo que a Mariana é a Mariana no momento da compra. No e-commerce, isso não acontece para todas as transações. Então, você vai lá, você digita o número do seu cartão, mas o número do cartão, se porventura cai na mão de um fraudador e ele se passa por você, aquela transação ela pode ser aprovada pelo banco emissor. Depois, na hora que você for olhar na sua fatura, você levanta a mão e fala, eu não reconheço essa transação. Você entra em contato com o emissor e no nosso mercado, essa transação ela vira uma disputa, o que a gente chama de chargeback, que é uma transação fraudulenta, ou seja, você não reconhece. Então, toda vez que eu falo de uma transação e-commerce, automaticamente o risco para o lojista que aceita aquela transação ele é maior do que o risco de uma transação de mundo físico. Então, a gente tem um pilar muito forte aqui em experiência, em garantir que a maneira como eu ajudo o lojista ali a colocar os métodos de pagamento no checkout dele são claros, que ele tem eficiência, que ele tem uma lógica naquele checkout, né? Porque senão você vai ficar procurando, poxa, quero pagar com cartão de crédito, mas eu não estou encontrando aqui. Então, esta experiência ali no final do dia ela é super importante para a conversão de vendas. E depois eu tenho um pilar de segurança. Não adianta nada a gente ter uma baita de uma experiência, você chegar no momento que você vai realizar uma compra, você, Mariana, você tem uma negativa porque é uma suspeita de fraude. Então, aumentar aqui os padrões de segurança, ao mesmo tempo que a gente entende essa lógica, aí por trás eu tenho uma série de modelos neurais, eu tenho um antifraude robusto aqui para cruzar todos esses dados, porque no final do dia a experiência ela não é só você navegar, né, no checkout, você navegar ali nos métodos de pagamento, mas é uma experiência de conclusão de compra. Senão você não volta naquela loja, ou senão você não vai usar aquele cartão, senão você não vai optar por fazer uma transação com aquele método de pagamento. Então isso sim é um pilar extremamente forte para a GetNet. A gente historicamente tem sido muito eficaz aqui, a gente tem até alguns prêmios que a gente gosta de mencionar que a gente ganha das bandeiras, né, por altos índices de conversão. Então, sem dúvida nenhuma, pensando em tudo que a gente falou até aqui, eu colocaria um elemento a mais. No mundo físico, eu acho que a experiência é a comodidade que você tem em pegar algo da carteira ou ler um QR Code. Já no mundo online, é a experiência que você tem quase que de um pagamento invisível. Pô, eu não quero toda hora que eu for naquele site tirar o meu cartão. Eu não quero toda hora
ter que abrir o aplicativo do meu banco e entender por que minha transação não passou. Né? Então, pagamentos invisíveis, pagamentos quase que sem fronteiras aqui, também é uma tendência grande que a gente observa. E aí, o curioso é, cada vez mais a gente deixa de enxergar fronteiras entre o mundo físico e o digital. É comum a gente ir numa loja que você compra do estoque dessa loja e vai chegar na sua casa, ou você está online e você vai na loja experimentar, você compra no mundo físico. Para você, pouco importa. Você quer garantir que você está escolhendo um produto, que você está pagando um preço justo e que essa experiência ela vai ser ótima. Mas todos os bastidores por trás disso, então como que eu vinculo aquela loja física a um estoque, ou como que eu ajudo aquele lojista a ter uma venda digital se ele está no presencial. No final do dia, eu vejo muito esses pagamentos sem fronteiras como talvez uma próxima onda grande de disrupção. A gente teve uma onda grande aqui de talvez QR Code, de aproximação, mas daqui para frente eu ter esta divisão entre canais quase que apagada. Eu vejo isso, e já em alguns lojistas, isso talvez como um dos principais pilares de inovação. E aprofundando um pouco mais nos bastidores, é até uma curiosidade minha, até porque, querendo ou não, não deixo de ser uma super usuária de cartão, maquininha, Pix e tudo mais. Você comentou sobre essa questão de segurança e fraude e tudo mais. E realmente é muito chato, por exemplo, quando a gente vai, já aconteceu comigo várias vezes, vou fazer um pedido no iFood, aí coloca lá o número do cartão e é recusado porque deu ali uma suspeita de fraude. Aí eu fico assim, tá, mas e agora? Eu não consigo mais pedir no iFood porque eles estão achando que eu mesma tô me fraudando. Mas, ao mesmo tempo, eu, como usuária, não quero estar ali suscetível a, de fato, ter o meu cartão clonado. E aí, eu fiquei com uma curiosidade. Sempre tive essa curiosidade, vou aproveitar para tirar aqui com você. Por exemplo, clonaram o meu cartão, fizeram um pedido lá de R$500 no iFood e eu contestei. Vocês conseguem recuperar esse dinheiro? Ou então, de quem que é o prejuízo? Pensando que depois o banco vai se tornar ali aquela compra. É curioso, né? E infelizmente ainda acontece, né? Toda vez que você não reconhece essa transação, ou toda vez que, enfim, você tem ali no linguajar da indústria, um desacordo comercial, que muitas vezes eu reconheço essa transação, fui eu que fiz, mas o pedido que eu fiz nunca chegou. Ou eu comprei, eu estou tentando cancelar essa transação junto ao estabelecimento comercial, junto à loja, não estou tendo sucesso e eu quero um desacordo comercial. Então a indústria, e eu acho que talvez para nós, né, consumidores, portadores aqui de um cartão, eu acho que é uma grande proposta de valor da indústria de cartões como um todo. Por quê? Hoje, quando você paga um boleto, ou quando você faz um Pix, é uma transação que a gente chama de uma via, né? Essa transação, ela vai e ela não tem a capacidade de... Você não consegue cancelar um boleto, né? Vamos pensar que você foi lá na lotérica, você foi lá, juntou um dinheiro, foi pagar aquele boleto. Não existe a devolução daquele dinheiro, né? Para o mesmo meio que ele aconteceu. Pix é a mesma coisa. Pix, você tem ali um instrumento que você pode, junto ao seu PSP ali, apontar que aquela transação foi uma fraude, haverá ali uma arbitragem, e sim, pode haver um Pix de volta para você, né? Mas não um cancelamento daquele Pix. Então, eu acho que isto acaba sendo um grande valor para a indústria que nós, enquanto consumidores, eu acho que conscientemente, talvez sempre dê uma segurança, né? De falar, poxa, eu vou comprar aquele pacote de viagem e eu sei que se alguma coisa der errado, eu posso ligar no meu banco que eu tenho chances de reaver aquele dinheiro. Mas isso, obviamente, traz para a indústria uma preocupação. Porque, pensa você, lojista, né? Se 100% daquelas transações elas podem ser contestadas muitas vezes, eu vou ter aqui um sistema de antifraude, um modelo neural, para pegar padrões e talvez, dependendo daquele padrão, eu não estou disposto a assumir aquele risco. E aí, o que leva-se em consideração nos bastidores, né? Poxa, se é a primeira vez que você está comprando, se é um cartão novo, se esse cartão já foi feito, já teve uma contestação no passado, qual é o ID do device que você está usando, qual é o endereço de cobrança, qual é o endereço de entrega. Então, tem várias informações que elas são compiladas, que elas são analisadas em real time ali e você tem um score no final do dia, né? Então, o lojista ele sempre tem a decisão de falar assim, poxa, o risco que a Mariana e todas as características, as informações que estão presentes neste comportamento de venda, é um risco que eu estou disposto a comprar, sim ou não? Então, muitas vezes, o que acontece é o que a gente chama de falso negativo. Eu vou lá, eu nego a Mariana
E a Mariana, ela não consegue mais comprar porque, sei lá, porque o IP que ela está usando é um IP que eu considero de risco, ou este cartão no passado já apresentou um risco. Tem vários comportamentos, né? Então, a indústria de cartões, ela tem ferramentas para garantir que esse risco ele seja zerado. É o que a gente chama tem um protocolo na indústria que é o 3DS, que é o 3D Secure, que basicamente toda vez que você faz uma transação online, sobe um pop-up para você. E aqui eu posso ter a necessidade de colocar um SMS que chega para você por meio do seu banco, ou você tem uma experiência que você digita a senha do seu banco, e eu volto no meu ponto sobre aculturamento. Você e eu, a vida inteira, a gente escutou do nosso banco, que o banco não manda mensagem, Então, quando você se depara com aquilo para a primeira vez, você tem uma fricção que você pode interpretar que aquilo é fraude. E a pior coisa que um lojista, principalmente um lojista online, ele se preocupa, é a fricção do checkout. Porque eu tenho um custo de aquisição daquele cliente, eu levei você para o meu site, você está lá, você escolheu, você colocou um produto na cesta, você optou por pagar, no momento do pagamento você vai lá e desiste. Fala, puxa vida, né? Então, assim, gera uma frustração para você e uma fricção ali para o lojista. Então, o que a gente percebe na indústria é que os clientes menores, eles são muito preocupados com risco, porque eles não sabem gerir esse risco. Então, GetNet, a gente tem soluções de fraude para ajudar esse lojista a não se preocupar com isso. Então, eu garanto que aquelas transações ali, elas têm um score mínimo de fraude ou que a chance daquela transação virar uma disputa era quase que zero. Então, eu dou uma paz de espírito para aquele público. E para o grande cliente, é quase que uma equação matemática. Eu não vou bloquear todas as transações suspeitas, porque aí eu vou diminuir muito o meu faturamento. Mas eu também não vou ser 100% permissivo, porque senão eu vou explodir em fraude. E aí fica neste limiar entre as transações com muita suspeita de fraude. Talvez eu estou disposto a fazer você passar por uma fricção maior para diminuir o meu risco. Aquelas transações que tenho quase certeza que não são fraude, eu libero e garanto que eu tenho aqui um faturamento maior, né? Mas é muito isso. Então, nesses bastidores, são vários players atuando ao mesmo tempo e dando uma resposta. Eu vou aceitar, vou negar, sem falar do emissor, né? A gente falou sempre do lojista. Quando essa transação chega no emissor, o emissor vai fazer o mesmo padrão. Poxa, mas a Mariana acabou de comprar aqui nesse lugar, ela está fazendo uma venda online, será que não é uma transação suspeita? Será que é ela mesma? É um cartão virtual, não é? Então, é um mundo... os bastidores, eu acho que são muito... É uma equação sempre muito complexa. Eu acho que é muito legal falar sobre isso, ter a oportunidade de contar um pouco mais sobre isso, até para quebrar algum desses mitos. Porque é o que você falou, eu tô ali com o meu cartão, por que não tá passando? A maquininha, é online, o que mudou? Então, eu acho que a gente avançou muito enquanto indústria, mas essa questão de comportamento e a questão de aculturamento, sem dúvida, é algo que vai precisar ser para sempre. Legal. E aqui no Future of Money a gente fala muito sobre Pix, Open Finance, Drex e todas essas inovações do Banco Central que vocês provavelmente também já estão muito ligados. Uhum. Então eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, como é que vocês estão se adaptando, né? O Drex ainda não foi lançado, mas já está prometendo ali, Claro. né? Transações programáveis em blockchain e tudo mais. Então, queria a sua opinião sobre isso. Boa. Eu acho que o Banco Central ele tem sido muito feliz na agenda regulatória que ele colocou. E, ao meu ver aqui, ele levanta algumas bandeiras, uma bandeira muito forte de inclusão, uma bandeira de simplificar a entrada de novos players e uma bandeira aqui para garantir que todo mundo tenha acesso às tecnologias e que essas tecnologias não sejam tecnologias proprietárias, né? Acho que logo quando o Banco Central ele começou a apresentar a sua agenda evolutiva, questionou-se muito, mas o Banco Central vai ser um super app, ele vai concorrer com os bancos e nada disso, né? Acho que o Banco Central ele foi ali também muito feliz em se posicionar. Não, a gente vai criar os Rails para que os diferentes participantes deste ecossistema usufruam dos Rails que vão nascer, né? Para a gente, o que mais traz um impacto direto, o que mais a gente observa e implanta aqui, talvez com entusiasmo, é a agenda evolutiva do Pix. Então, eu tenho Pix agendado, eu tenho discussões aqui de Pix por aproximação, tenho pagamentos em lote, eu tenho ainda uma discussão de Pix parcelado que, para mim, talvez é uma das discussões mais complexas de estabelecer, porque hoje, né, quando eu penso no cartão de crédito, você não paga nada, né? Você tem lá o parcelado sem juros, né? Óbvio que esse parcelado não é sem juros. Eu tenho ali uma
uma cobrança que o lojista, no final do dia, ele paga por aquele subsídio, e eu tenho ali o banco emissor também sendo remunerado pelo crédito que ele está te dando. No final do dia, se você não pagar a sua fatura, o banco emissor ele tem ali um risco de inadimplência, então ele recebe um juro, não é um juros, né, mas ele recebe um percentual, que é o intercâmbio, por estar dando aquele crédito. Quando eu trago isso para o Pix parcelado, como é que será quem será o responsável por funding dessa transação? Né? Porque o lojista vai assumir um risco. Então, se você compra algo hoje com cartão parcelado, o lojista ele sabe que ele vai receber em 30 dias, 60 dias, 90 dias, e assim sucessivamente. No Pix parcelado, se eu não tenho essa mesma garantia para o lojista ele vai ficar com esse risco. Ele está disposto a aceitar esse risco, sim ou não? Poxa, para o lojista não ter este risco, você, enquanto comprador, está disposta a pagar um juros em cima dessa transação ou um FII em cima dessa transação para arcar com uma eventual inadimplência? O banco está disposto a abrir mão de alguma... Então, assim, esta equação de Pix parcelado, para mim, ela é mais complexa porque eu acho que a questão de gratuidade aqui ela será muito debatida. Eu acho que o Banco Central ainda não soltou, mas certamente aqui será um desafio. Então, a agenda evolutiva do Pix, sem dúvida nenhuma, é o que a gente acompanha e que a gente aposta muito, que será um concorrente muito forte aqui, principalmente a indústria do cartão, e toda a discussão aqui de iniciação de pagamento. A iniciação de pagamento, ela garante que quando você for fazer um Pix hoje online, que você não precise mais fazer o Pix copia e cola, que, querendo ou não, também gera uma fricção. Né? Então, se você está no ambiente da loja e rapidamente você consegue se autenticar no seu banco aqui ou na sua instituição financeira e voltar, ótimo. Aí eu vou um passo além, que é a jornada sem redirecionamento. Então você faz uma autenticação pela primeira vez e as próximas transações você faz uma autorização, ou seja, essa transação ela é confirmada sem a necessidade de você se autenticar novamente. Então eu acho que a agenda evolutiva do Pix e toda a questão aqui de iniciação de pagamento, para a nossa indústria de pagamento, que é onde eu tenho ali o comprador e o vendedor, eu acho que trará um ganho, sem dúvida nenhuma, gigantesco aqui. E quando a gente fala de futuro dos pagamentos, eu gosto muito de dar uma viajada aqui e pensar nas possibilidades assim mais diferentonas possíveis. Eu tenho uma amiga que ela está indo fazer um intercâmbio na China, já deixei ela avisada, olha, me conta se lá eles pagam com a palma da mão mesmo. É isso mesmo, né? Então, eu queria fazer uma brincadeira aqui com você, Claro. pra gente descontrair. Vamos bater aqui umas opções bem malucas de pagamentos e você Vamos lá. me conta se agora, atualmente, é possível desenvolver isso, se você acha que um dia vai existir Boa. ou não. Já vou começar com o da palma da mão, né? Que a gente ouve falar muito lá na China, mas até agora eu não vi muito. O que você acha sobre isso? Eu acho interessante, mas e aí eu estou pensando muito no varejo. Eu acho que será uma solução muito cara de se implantar aqui. Por quê? Como é que eu garanto que a palma da sua mão é a palma da sua mão? Óbvio, eu posso fazer toda uma vinculação de que essa palma da mão está atrelada ao cartão da Mariana, ou quando eu for falar aqui de iniciação de pagamento sem redirecionamento, que você vai fazer uma iniciação. Você pode, assim, acho que a tecnologia ela existe, mas colocar isso num varejo, eu acho um pouco mais complexo, porque, de novo, me parece algo bastante caro de se implantar ali o hardware. Agora, se que você falou, né? Sua amiga está indo para a China. Agora, se lá na China tiver um fornecedor de hardware barato para implantar isso aqui, certamente existirá um case. Já existe case de pagamento via biometria, né? Você tem hoje... Era esse o próximo que eu já ia então falar, já vou vamos adiantar. emendar. Esse já existe. Né? No final das contas, o que você está fazendo? Você está vinculando um método de pagamento a uma autenticação segura. Hoje, a senha ou o seu celular, quando você faz uma aproximação, é uma autenticação segura. Então, você, pagador, e o recebedor estão tranquilos. Então, mas como é que faz esse reconhecimento facial, principalmente agora que a gente está tendo um monte de inteligência artificial que copia o rosto das pessoas? Então, é exatamente isso. Aí você tem que ter uma série de camadas ali para garantir que aquela validação facial, aquela validação enfim, biometria por meio da palma da mão, que você não tem nenhum layer que possa comprometer ali, né? Eu gosto sempre de fazer um paralelo com o que a gente tem hoje. Para a gente chegar no nível no padrão de segurança que eu tenho hoje, de uma tecnologia NFC, que basta você aproximar um cartão num hardware e garantir que esta conexão ela é 100% segura, inviolável, criptografada, etc. Para se chegar nesse padrão, assim, foram anos.
E foram anos tanto numa visão de tecnologia, quanto numa visão aqui de comportamento. Eu acho que fazer POCs, fazer cases, e a gente já fez isso no passado, a gente tem aqui parceria com alguns labs de inovação. Isso é muito legal. Mas se esta, no final do dia, não é uma solução segura, uma solução sem fricção, uma solução barata. Eu estou falando barata em todos os pontos de vista, né? Barato para o lojista, mas barato também da sua implantação. Você pode até fazer um case, mas a dificuldade em se escalar essa solução é muito grande. Imagina que você só tem ali um leitor de biometria e esse negócio quebra. Qual é o tempo para você conseguir reparar? Qual que é o seu backup ali para você citar outros métodos de pagamento, né? Então, eu acho que há muito espaço para inovação, acho que há muito espaço para você colocar soluções que vão se competir entre si, mas todas essas soluções elas vão ter aqui um tempo de maturação. E voltando à minha fala, né? Eu acho que os pagamentos cada vez eles vão se desmaterializar, né? Vão ser cada vez mais pagamentos invisíveis. Agora, se vão ser por meio de íris, de biometria por meio da mão, não sei. Eu acho que já existe a vinculação, o que resta é a gente encontrar talvez um meio de tecnologia que seja mais rápido, mais eficiente, mais barato, mais escalável, quem sabe. Eu queria muito por meio da Iris, passei a minha infância toda assistindo filme que os espiões liam lá a Iris e tudo mais, mas tem muitas questões envolvendo isso, né? Acho que o papo foi ótimo, muito Boa. obrigada. Não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de falar que você Não. gostaria de trazer. Foi ótimo, eu que agradeço. Eu comentei no começo, para mim é sempre um prazer falar sobre pagamentos, eu adoro. E por mais que você chame de dar essas viajadas, eu acho que fazer um exercício aqui de futurologia é essencial para a nossa indústria, né? Porque eu tenho que estar atento ao mercado, eu tenho que ver tendências de comportamento, evoluções tecnológicas, que no final são essas coisas que vão continuar dando driver aqui para a evolução. Então, eu agradeço demais o convite, foi muito bom e espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Eu também agradeço super a você, agradeço a Mint, a nossa patrocinadora, que é a corretora cripto do BTG Pactual. E é isso, a gente vai ficando por aqui.